contribuição da neurociência para o trabalho dos professores e também como um meio de qualificar o ensino. Esse é um tema central de um grande encontro que ocorre esta semana aqui na capital e assunto do nosso primeiro bloco do programa. Nós estamos recebendo o psicanalista, professor médico, Dr. José Carlos Caliche, recebendo também a pesquisadora de neurociência aplicada à educação e doutora em educação, Fernanda Antoniolo Rames de Carvalho, e o professor de História e Geografia, mestre em Filosofia e coordenador desse 11º Congresso do Ensino Privado Gaúcho, professor Oswaldo Dalpiaz. Sejam muito bem-vindos ao Cidadania, até para falar de um assunto assim, né, que mobiliza toda a sociedade de alguma forma, porque quem não teve filho na escola vai ter, ou já teve, ou tem parentes, né, e a relação das famílias com a escola. Eu queria começar com isso. A relação hoje das famílias, do aluno e a escola, não sei se... Começamos com o Dr. Caliche. O que mudou? O que vem alterando, Dr. Caliche? Nos últimos anos, com a alteração com a presença da tecnologia na nossa vida diária, né, com a presença das alterações sociais que decorreram das alterações tecnológicas, do avanço da ciência, da neurociência e de todas as coisas que a gente tem vivido muito intensamente, as relações entre as pessoas modificaram quase que integralmente, né? E, particularmente, uma área muito afetada foi a área que abrange a escola, porque é onde estão os adolescentes que são muito vulneráveis à tecnologia, são muito disponíveis. Sim, é uma geração que já nasceu com ela, né? Que já nasceu com ela, aproveita, utiliza, se insere, né? Então, muitas coisas mudaram nesse tempo que nós estamos falando, né? Por exemplo, vou dar um exemplo simples, né? Simples, mas complicado. As figuras de autoridade modificaram completamente, né? Aquilo que antes o professor era uma figura de autoridade, historicamente, quando todos nós aqui éramos alunos, os professores eram pessoas de grande respeito. Hoje em dia, o que acaba acontecendo em muitas das escolas? Se tem professores agredidos, né? Se tem professores que tentam transmitir seus conhecimentos e são contrapostos. Né? Mas esse é um lado obscuro, né, que se tem que tratar com isso, né? Porque essa não é uma coisa assim que evoluiu, né? Isso foi houve um retardamento nisso, não concorda? Estamos num período de transição, né? E nos períodos de transição a turbulência é muito grande, né? O que eu acho que tem que ser pensado é o papel da escola, né? O papel da família e o papel dos alunos. Isso tem que ser repensado e, de uma certa forma, esse é o tema da palestra de quinta-feira. Claro, mas assim, ó, picotando um pouquinho, assim, doutora Fernanda, o doutor Caliche falou uma coisa interessante que, claro, a gente veio de uma escola diferenciada. Os nossos filhos hoje, né, têm a tecnologia e já cresceram com isso. Então tem um pouquinho de um choque de gerações aí, né, do acesso desses jovens à tecnologia, e os pais não dispõem disso, e até para entender melhor, essa relação entre pais e filhos até muda um pouco nisso, né? Muda, e realmente essas questões devem começar a ser consideradas tanto pelos pais como também pelos próprios professores, porque esses alunos estão em sala de aula ávidos por conhecimento, mas dentro de uma perspectiva inovadora, não é? Não tradicional, tal qual a escola sempre trabalhou o aluno, né? Como, digamos, uma educação bancária, onde ali se expunham os conhecimentos científicos a serem aprendidos. Então, a ideia é de uma escola que encontra nessa tecnologia, nessas novas relações, uma possibilidade de permitir, não diria a palavra permitir, mas de oportunizar a esses aprendentes, né, que são os nossos alunos, vamos mudar o termo para aprendentes, a necessidade de aprender ao longo da vida, num tempo marcado pela mobilidade, justamente de oportunizar essa auto-reorganização perante a necessidade de lidar com conhecimentos, mas usufruindo de tecnologia, de novas didáticas, não é, em sala de aula. E o que eu falo assim, e que os pais consigam ter essa compreensão e até para poder acompanhar. Exatamente, né? Esse diálogo entre comunidade escolar como um todo, né, pais, alunos e professores, isso realmente é de extrema importância, e daí a relevância da palestra do doutor na quinta-feira à noite, né? Claro. Justamente. Falando um pouquinho assim, como é que foi para organizar esse evento?
trazer pessoas de todo o Brasil, de várias partes do Brasil e até de fora, né? E que venham a contribuir, assim, né, com isso, porque nós temos um ensino muito diferenciado. A escola pública vive, muitas vezes, tem muitas que estão já bem evoluídas, mas outras ainda não conseguiram, né, ter, assim, a tecnologia ao seu favor. Bem, nós estamos no 11º Congresso. Então, já tivemos 10 edições anteriores. E o objetivo principal desses congressos, naturalmente, é sempre levar uma reflexão aos professores, às escolas, às direções, sobre o processo de ensino-aprendizagem. E isto que o Dr. Calixto falou sobre a evolução da sociedade, a evolução, ela acontece nas suas diferentes, ou nos diferentes focos, inclusive no foco da aprendizagem e também no foco do ensino. Então, quando nós começamos a organizar o Congresso, a primeira ideia que apareceu foi exatamente esta. Nós temos que cultivar um novo olhar. É preciso um novo olhar, tanto dos professores em relação aos alunos, quanto dos alunos em relação à escola, quanto dos pais em relação aos seus filhos como aprendentes. Por isso que nós evoluímos nesse sentido e buscamos um título, um novo olhar. Não que seja um olhar diferente, é necessário um novo olhar para a situação atual. Ele é mais abrangente, o senhor diria? Sim, mas é um novo olhar que deve acompanhar continuamente a reflexão dos professores e da escola como um todo. Isso é muito importante, né? Por quê? Porque se o professor não caminhar com os passos da sociedade, ele jamais poderá exercer a sua função de educador numa sociedade em que nós encontramos os nossos aprendentes, os nossos alunos, os nossos educandos, envoltos em circunstâncias de tecnologia, de mudanças, de cores, de novos formatos, de novas relações. E, por outro lado, dentro dessa busca, se o professor hoje também não olhar para essa dimensão da neurociência, certamente ele não vai ter todas as ferramentas necessárias para poder exercer em sala de aula o seu papel de educador. Porque todo o processo de ensino-aprendizagem hoje certamente passa por uma concepção, por um estudo, por uma fundamentação da neurociência. Claro. Professor, doutor Calixto, o senhor vai falar que é uma palestra aberta, né, bem essa relação, né, as famílias, a escola, os alunos. E tem essa geração, especialmente esses jovens que o senhor falava, eles estão bem preparados, eles cognitivamente, eles têm acesso à internet, eles viajam, eles têm o conhecimento muito à disposição, mas muitas vezes para a vida eles estão mais imaturos, eles amadurecem mais tarde. Eu não sei se o senhor concorda com isso, se isso é um dos pontos assim do nosso momento atual. Eu acho que sim, eu acho que nós temos uma situação muito particular nesse momento, porque a nossa sociedade ela se voltou para a rapidez, para o prazer imediato, né, para a satisfação de necessidades muito imediatas, né, e isso faz com que se amadureça, entre aspas, muito rapidamente. Os estímulos são muito intensos, né, as crianças pequenas são estimuladas, inclusive sexualmente, muito precocemente, e tudo isso promove um pseudo-amadurecimento, né. Esse pseudo-amadurecimento é isso que, de uma certa forma, começasse a dizer. As pessoas são preparadas cognitivamente, têm acesso a uma quantidade enorme de informações, mas têm dificuldade de trabalhar essas informações dentro de si, né? Porque os tempos do mundo lá de dentro, eles não mudaram com a tecnologia, né? O tempo do crescimento não mudou, do amadurecimento não mudou, né? O tempo que a gente precisa para aprender, né? Aprender a fazer os lutos pelas fases da vida, tudo isso são coisas que não se modificaram com a tecnologia e nem vão se modificar, né? Mas a gente está exposto a um mundo de velocidade, de rapidez, de prazeres, né? Que o mundo de dentro da gente não está preparado. Então, de uma certa forma, é uma geração muito bem preparada cognitivamente, como tu disseste, mas muito mal preparada, ou pelo menos, para não dizer muito mal genericamente. Continua com outro tempo, né?
com várias imaturidades que acabam aparecendo mais tarde no seu desenvolvimento. E aí é que entra a família e a escola, como é que pode fazer assim, essa ligação, intermear isso aí? Aí nós temos que repensar, como disse o professor Antônio, né, nós temos que repensar o papel de cada uma dessas configurações, porque a família modificou, as famílias se modificaram nos últimos anos, né? O papel da família também modificou, né? A família como, por exemplo, a família que transmite valores, né, ela está ameaçada, né, nessa nossa sociedade atual. Né? Sim, a formação das famílias hoje não é mais a tradicional também. Não é mais né? a tradicional, várias... a Constituição. Né? Então, é uma série de modificações onde esse grupo, aprendentes, que é uma palavra que eu aprendi agora. Eu também estou aprendendo. Aprendentes, muito adequado. A escola e a família, ela precisa ser redefinida. Né? A relação desse grupo precisa ser redefinida. Né? Porque as mudanças fazem com que as exigências de cada um, por exemplo, pegando o gancho do que já foi dito, o professor que antes só transmitia conhecimentos, ele vai ficar nesse momento completamente defasado, porque os aprendentes têm uma velocidade de aprendizado muito maior fora da escola. E aí temos que mudar os métodos. Perfeito. Que é o que... Que aí, né, doutora Fernanda, aí somos todos aprendentes, assim, enquanto todos alunos, pais e professores. Estamos imersos numa ecologia cognitiva, onde todos trocamos informações, nos constituímos, né, sujeitos aprendentes. Mas a ideia principal, quando se começou a falar sobre congresso, não é? A ideia é justamente essa, é que tendo como base os conhecimentos advindos da neurociência, no caso, o professor justamente tem ali um referencial, ainda que esse referencial não seja a solução para os problemas no campo da educação, é uma coisa extremamente complexa, isso tem que ficar muito claro. A neurociências vem como um novo substrato para se entender de uma forma mais ampla como o sujeito aprende e como eu, não é, professor, mediador dessas situações de aprendizagem, posso otimizar minha transposição didática. Quais são os principais assim, tópicos assim, o que de mudança assim, que hoje se fala mais, se lida mais no por exemplo, hoje a neurociência consegue demonstrar como funciona a atenção, a emoção, certo? A memória. Então, são fatores que influenciam a aprendizagem e quanto mais compreensão eu, no caso, professora, tiver sobre, melhor, então, eu consigo lidar com a situação de ensino. Estava lendo um material ali que a capacidade de atenção fica em torno de 10 a 20 minutos? 20 minutos. Sempre foi assim ou agora? Tem quedas né? atencionais existem. São normais, quedas atencionais. Então, a ideia numa aula de 50 minutos, o professor tem que estar sempre oscilando. E a ideia também é justamente, buscando esses achados, compreender como eu, professor, mediante um grupo heterogêneo, vou dar conta de uma pretensão de educação democrática, né, oportunizar situações de aprendizagem para aqueles diferentes sujeitos. Aí está a palavra, assim, num grupo heterogêneo, exatamente. Né? Com o que o doutor Calixto falou, assim, com as pessoas que têm ritmos diferentes ou diferentes fases de captar, de aprender melhor. Exatamente, eu vou ter alguns alunos que o canal sinestésico funciona de forma melhor para obter a informação, outros são visuais, outros têm preferências auditivas. Então, uma didática multissensorial seria um bom caminho. Né? Outra coisa que eu chamo a atenção muito sensorial, que com bastante apelo de imagem, uma didática jogos, que envolvesse exatamente situações de uso multissensorial, né? Para que a percepção, então, seja otimizada nos diferentes tipos de aluno. Uma outra coisa que eu acho extremamente relevante é o professor conhecer o papel da emoção na aprendizagem. Isso realmente considero importante, porque aquele olhar que foi dado ou aquele olhar que não foi, né? A ausência do olhar, a palavra que foi dita, da maneira como foi dita. Então, são questões que devem ser realmente objeto de reflexão por parte dos docentes. Então, nos tópicos, assim, essa questão da oscilação, né, da atenção, o apelo maior,
Tem mais coisas que se discute em sala de aula. Hoje se fala muito em hiperatividade, se fala muito em distúrbio de atenção, déficit de atenção, né? Tudo isso parece que é coisa meio que, não sei se é de moda, se fala, se isso está se notando mais agora, porque... Como é que vocês veem? O doutor Calixto poderia dizer, né?